Seja muito bem-vindo, vamos continuar resolvendo o problema prático 2.4 do Sadku. Bora lá. Esse aqui é o problema prático 2.4 do Sadku e vamos ler o enunciado dele para a gente começar a resolver essa questão. Quantos ramos e nós o circuito da figura 2.14 tem? Identifique os elementos que estão em série e os elementos que estão em paralelos. Bom, aqui é interessante que a gente está falando um pouco de conceitos de nomenclatura, né, de um circuito. Então vamos lá, soluções. Soluções não, né? Solução. Eu vou fazer aqui direto na imagem. Eu vou copiar ela aqui, peraí. Essa aqui. Dá um Ctrl J nela, posso estar aqui para baixo. Maravilhas de você usar Photoshop e uma mesa digitalizadora. Gente, sério, se vocês tiverem a oportunidade, comprem uma mesa digitalizadora para vocês, porque isso aqui é surreal, velho. Eu não sabia quão incrível isso aqui ia ser na minha vida. Muito bom. Então vamos lá, o que a gente tem que identificar aqui? A gente tem que identificar primeiro os ramos, quantos ramos e quantos nós a gente tem no circuito. Vamos lá. Vamos entender o que é um conceito de ramo, né? Um ramo, eu não vou dizer a definição certinha para vocês aqui, eu vou dizer como que eu identifico um ramo. O ramo é um pedaço do circuito, é um trecho do circuito por onde passa uma única corrente. Então, por exemplo, se você reparar aqui, a gente tem uma única corrente, né? Essa corrente aqui. Vamos assumir que o sentido dela é esse, tá? A gente não sabe o sentido dela de verdade, mas a gente pode assumir que esse é o sentido dela. Então, esse aqui é um ramo. A gente tem um ramo aqui já. Então, vou colocar aqui, ó, um ramo, achamos. Aqui, vamos dizer que essa corrente, ela desce aqui. Então, a gente tem dois ramos. Aqui é uma corrente só. Aqui já é outra corrente, ó. Então, aqui a gente tem três ramos. Essa fonte aqui passa uma corrente nela, né? No sentido daqui para cá, ó. Então, a gente tem quatro ramos. Aqui, a gente tem outra corrente, né? Vem aqui, ó. Vamos dizer que ela vem aí. Então, a gente tem 5 ramos. Vamos conferir se essa resposta está certa? 5 ramos. Entendeu? Então, eu identifico assim. Eu olho para um circuito e falo, pô, aonde que está passando uma única corrente? Esses são os ramos. Aí, a gente tem os laços, né? Que ele não perguntou ainda. Então, a gente não vai falar disso agora. E aí ele pede pra gente falar dos nós do circuito da figura. O que é um nó, gente? O nó, ele é, então a gente tem 5 ramos. O nó, ele é um ponto do circuito onde a corrente se divide. Por exemplo, Mazete, esse ponto aqui, ele é um nó? Não é, né? Por quê? Se você reparar, olha só. A corrente vem aqui, passa pelo resistor, é a mesma corrente. E aqui ela não se divide, ela continua a mesma corrente. Agora, aqui, repara o que acontece. A corrente antes que vinha inteira, ela se divide, né? Ela sai aqui para baixo e aqui para o lado. Lembrando que eu estou assumindo a direção da corrente. Tá? Na verdade, o certo aqui, com base na fonte, se eu fosse usar a fonte para saber o sentido da corrente, né? Nossa, eu caguei a imagem aqui. Não seria para cá, ó. Se eu for usar a fonte, sempre que eu tenho uma fonte, mais ou menos. Isso aqui é uma fonte ideal de tensão. A corrente sempre flui nesse sentido aqui, ó. Esse aqui é o sentido convencional da corrente. É o sentido das cargas positivas, né? Os elétrons de verdade, tipo, o verdadeiro movimento, a verdadeira corrente, o fluxo de elétrons, é nessa direção aqui. O elétron sempre vem do menos para o mais. Só que a gente adota o sentido positivo das cargas. Então a gente vai do mais para o menos. Do maior potencial
para o menor potencial. Então é isso que vocês têm que lembrar. Por que vai para cima, Mazete? Imagina que a gente tem esse circuito aqui conectado, né? Então a carga ela sempre vai do maior para o menor. Ela não vem aqui por dentro, né? Ela vem pelo fio aqui. Deu para entender isso, gente? Então, se eu fosse adotar o sentido da fonte como base, eu diria que ela chega nesse outro nó aqui, ó. Pá, saiu a corrente aqui da fonte. O que ela vai fazer? Ela vai se dividir, né? Ela vai para esse lado aqui, para essa malha, e ela vem para esse ramo aqui. Show? Então a gente tem dois nós nesse circuito aqui, ó. São dois lugares onde a corrente se divide. Mesma coisa aqui. A corrente que está vindo aqui, nesse ramo do resistor de 5 ohms, ela chega nesse nó e uma parte dela vem para esse resistor de 2 ohms e a outra parte vem para esse resistor de 1 ohm. Então a gente tem uma outra corrente aqui, ó. Né? Esse seria o sentido mais provável da corrente nesse circuito aqui em específico. Tá? Beleza. O que a gente tem que olhar? Entender que onde que é um nó? O nó é um local onde as correntes elas se dividem, né? E se você reparar, existe uma lei que chama Lei de Kirchhoff das correntes, que diz que nesse nó aqui, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem, para manter a carga conservada. A carga elétrica não pode haver acúmulo de carga elétrica. Senão a gente estaria criando energia do nada, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter... Toda energia que entra tem que ser energia que sai. Lembrem disso. Princípio de conservação de energia. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o circuito ideal, né? Por enquanto. Então vamos lá. A gente entendeu o que é um nó, a gente entendeu o que é um ramo, né? O ramo é onde passa uma única corrente. Você vê, aqui passa uma única corrente, nesse resistor é um ramo. Aqui passa uma única corrente, nesse resistor é um ramo. Nesse também, na fonte também, e nesse resistor também. Então, a gente tem 5 ramos e a gente tem, vou até colocar em roxinho aqui, 2 nós. Tá? Bem tranquilão essa aqui. Eu falei que tinha 2 nós, mas na verdade são 3. Eu esqueci de contar o nó que a gente geralmente usa de referência. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó, no site que tá a resposta certa, tá? Tem aquele nó que eu mostrei, tem o outro, mas a gente esqueceu de falar do terceiro nó que conecta, ó. A gente tem a corrente aqui da fonte saindo, entrando e entrando, né? Então lembra, sempre que eu tenho uma soma de correntes, eu tenho corrente saindo, corrente entrando, corrente se dividindo para outros elementos, a gente tem um nó, né? Olha como é uma pegadinha até. Às vezes a gente acha que o nó ele vai ser só assim, ó, bonitinho. Mas o nó ele pode vir na forma de um barramento, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Essas duas imagens são o mesmo nó. Só que aqui a gente está numa forma pontual e aqui a gente está na forma de barramento, tá? Que é a forma mais comum que você vai trabalhar com circuitos na vida real. Se a gente for olhar, por exemplo, uma protoboard, olha só, protoboard. Tem umas que são transparentes. Transparente. Será que vai dar pra ver? A protoboard, ela tem esses pininhos aqui. Isso aqui chama placa de prototipagem ou protoboard. E ela tem... Cada linha dessa aqui, ó, é um barramento. Então, tipo, na vida real, quando a gente monta os circuitos na placa de prototipagem, na protoboard, só a protoboard daqui pra frente, a gente tem que estar consciente de que isso aqui tudo tá no mesmo potencial. Isso aqui é como se fosse o mesmo ponto. Só que ele não tá na forma de ponto, ele tá na forma de barramento, entendeu? Então cada linha dessa aqui, ó, ela é um barramento. Então se você conectar a perninha aqui de um resistor e um positivo aqui e qualquer outra coisa aqui, todos eles vão estar no mesmo ponto.
no mesmo potencial. A mesma coisa é essa linha azul aqui, por exemplo. Ó. Se eu conectar minha referência nela, ela vai colocar o mesmo potencial aqui em toda essa linha aqui, ó. É como se eu tivesse aqui embaixo uma barrona, uma barra de... Não é cobre, no caso aqui. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas ela toda é um barramento, tá? Então comece a pensar nos circuitos do ponto de vista de barramento, senão tu vai acabar errando que nem eu errei. E aí eu tô vindo agora me retratar. Mas isso aqui, ó, é um barramento. Isso aqui também é outro barramento, isso aqui é outro barramento. Então a gente tem que lembrar também do nó que geralmente a gente usa para referência. Quando a gente vai fazer análise nodal, que vocês vão ver mais pra frente. A gente coloca a nossa referência no nó que mais pega elementos. Geralmente é o nó de referência. Eu tive dificuldade de aprender isso aqui no começo, tá? Então não garanto que vai ser algo tão simples de vocês pegarem. Mas se vocês entenderem essa ideia de que é um barramento e todos os pontos naquele barramento eles têm o mesmo potencial, né? Ou seja, é como se... Imagina que eu tenho aqui um barramento azul e um barramento vermelho, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina que qualquer coisa que eu colocar aqui, qualquer coisa de qualquer cor, vou colocar tipo amarelo. Vou colocar laranja aqui, fosse. Não, isso é amarelo forte. Enfim, imagina que eu colocar aqui, ó, amarelo. No barramento vermelho, se eu colocar qualquer coisa, ela vira vermelha. E no barramento azul, se eu colocar qualquer coisa, ela vira azul. Entendeu? Não importa. Ela sempre vai ser da cor do barramento. Não importa o que eu estou colocando ali. É isso que eu quero que vocês entendam. Não sei se eu compliquei mais ou se ajudou vocês. Mas, tipo assim, se eu tenho um terminal de um dispositivo aqui, ele está no mesmo potencial. Geralmente a gente bota a cor azul para negativo, tá? Isso é norma. Então vamos dizer que o negativo está aqui, ó. E aqui o vermelho é o positivo. Então a gente vai sempre dizer que, cara, eu sei que isso aqui é um terminal. Imagina que esse amarelinho aqui é o terminal de um elemento, de um resistor e tudo mais. Se ele está aqui, ele está no negativo. Não importa. Ele está negativo. Tá? Quando vocês forem para a prática, para o laboratório, ou se vocês comprarem uma plaquinha de prototipagem, começarem a brincar com Arduino, essas coisas, com LED, com resistor, vocês vão perceber o que eu estou falando. Mas é sempre muito mais interessante você ter essa visão, não de ponto de conexão dos fios, tá? Os fios, geralmente, a gente não conecta eles assim. Geralmente, a gente conecta o fio num barramento na protoboard. Aí ela tem lá as gradezinhas, né? Então ela tem os quadradinhos assim. A gente acha que a gente está conectando em quadradinhos diferentes, mas está tudo no mesmo barramento. O quadradinho serve só para sustentar o terminal. Então geralmente é assim, ó. Tudo que está na horizontal está no mesmo barramento. Aí às vezes aqui você liga um resistor, por exemplo. Aí aqui você coloca o fio com 5 volts. E tá tudo no mesmo nó, no mesmo barramento, entendeu? Isso que é importante que você entenda. Aí aqui eu botei, sei lá, um indutor. E aqui eu botei um capacitor. E todos eles estão no mesmo barramento. Ou seja, o potencial aqui é o mesmo. É a mesma tensão. Tá? Esse que é o ponto. Espero ter não confundido vocês. Espero ter esclarecido muita coisa aqui. Se ficou na dúvida ainda, bota aí nos comentários que eu gravo outro vídeo, busco explicar isso aqui de uma maneira mais lúdica para vocês. Beleza? Não fiquem com vergonha de publicar a dúvida de vocês, tá, gente? É sério. E ele pede mais alguma coisa. Identifique os elementos que estão em série e estão em paralelo. Vou dar aqui a definição para vocês nunca mais errarem, nunca mais esquecerem. Tipo, como que eu faço para saber se está em paralelo ou se está em série? Cara, você tem que lembrar de uma coisa muito simples, tá? Muito simples mesmo, a definição. Não tenta ficar olhando direto pelo circuito, porque podem ter circuitos com configurações que vão te confundir. Olha sempre para o fundamento. O que é o fundamento? Em série, tá? Elementos
em série. Isso aqui significa que a corrente é a mesma, certo? Elementos em paralelo. A tensão é a mesma. Simples assim. Então, o ponto é, vamos lá, exemplos. Se eu tenho isso aqui, um resistor, e eu tenho vou colocar um outro resistor aqui. Esse aqui é A, esse aqui é B. Isso aqui, vamos dizer aqui que está a diferença de potencial aqui. Ó. Então a corrente está vindo aqui. Repara que a corrente que passa pelo A é a mesma corrente que passa pelo B. Então isso quer dizer que eles estão em série. É a mesma corrente. Agora, e se eu tenho um caso onde eu tenho o seguinte. Eu tenho o A, eu tenho o B, e agora, esses terminais aqui é o positivo, aqui é o negativo. A gente tem A, B. Repara que ambos aqui em cima, ó, imagina que isso aqui é um barramento, tá? Eu gosto de pensar nisso como um barramento. Esse barramento, como ele está conectado aqui no terminal positivo, todo esse barramento ele fica positivo. Tá certo? Todo ele fica com o mesmo potencial desse aqui de cima. Por quê? Porque isso aqui é um fio ideal e não ocorrem perdas de energia em um fio ideal. Aqui embaixo é a mesma coisa. Ó. Repara que todo esse barramento aqui de baixo está conectado nesse terminal negativo. Então todo ele fica negativo. Então se você for reparar, se eu olho a queda de tensão de A para B, eu vou V+. Né? Eu subo de V- para o V+. Se eu olho a queda de tensão de menos para mais aqui do B, eu também vou V+. Ou seja, vamos botar valor para isso aqui ficar mais claro ainda, porque é importante. Cara, sério, essa parte é muito importante. Foca nisso. Ó, se eu tenho 5 volts aqui, por exemplo, conectei coloquei aqui, ó, o carregador de celular. Tem 5 volts aqui. Mais 5 volts. Nessa diferença de potencial. Aqui é 0, vamos dizer que aqui é 0. Então eu vou aterrar isso aqui, ó. Vou colocar minha referência aqui. Ou seja, sempre que você vê esse símbolo aqui, significa que isso aqui é 0 volts. Então qualquer coisa a partir dele, então se eu tenho aqui uma fonte de tensão, e essa fonte de tensão ela tem 5 volts, então aqui em cima, em relação à referência, ela vai ter 5 volts. Fez sentido? Então tem a nossa referência aqui. Repara que eu tenho a mesma queda de tensão para o A, de 5 volts, e a mesma queda de tensão para o B, 5 volts também. Não importa se B é muito maior do que A. Não importa. Ambos estão em paralelo. Por quê? Porque eles têm a mesma queda de tensão sobre eles. Simples assim. Esse é o fundamento para você decidir se algum elemento do circuito está em paralelo ou está em série. Tá? Só precisa lembrar que série, você vai olhar para quê? Você vai olhar para a corrente. Corrente igual. Paralelo. Paralelo.
tensão igual. Show? Só lembrar dessa relação aqui. Agora vamos responder a porra da questão. Quais elementos que estão em série e quais elementos que estão em paralelo? Vamos lá. Se você reparar, esses dois aqui estão em paralelo, né? Ó, mesma queda de extensão aqui. E aqui. E esses aqui também estão em paralelo, ó. Por causa da queda de tensão. E esse 5 aqui. Esse 5 aqui, ele está em série com o equivalente desses dois resistores. Né? Porque eu consigo encontrar um valor equivalente dessa resistência aqui, como eu somo o inverso das resistências, quando está em paralelo. 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre a resistência equivalente. O que eu faço? Eu vou deixar todo mundo aqui no mesmo denominador. Então eu vou ter 2 aqui embaixo. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui na verdade é 2/3, né? Então aqui fica 3, aqui fica 2, isso aqui 1 sobre RQ. Então, RQ é o inverso disso, né? É só inverter. Então vai ser 2/3. Então essa equivalente aqui, ó, tá em série com 5 ohms. Vamos ver como é que ele colocou a resposta? Ó, resistores de 1 e 2 estão em paralelos, assim como o resistor de 4 e a fonte de 10 volts. Sacaram? E aí esse de 5 aqui, ele está em série com os equivalentes desses carinhas aqui. Beleza? Show. Essa é a resposta desse circuito aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa questão de como descobrir se o resistor ou qualquer outro elemento está em série, está em paralelo. Espero que você tenha entendido o que é um nó, o que é um ramo de um circuito e o que é uma malha, né? A malha é um conjunto de ramos. Né? E a gente se vê na resolução do próximo exercício, o 2.5. Beleza? Até mais!